Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História, que hoje vai ser extremamente especial, porque nós vamos falar de um grande evento que transformou a nossa história. No dia 22 de abril de 1500, é considerado oficialmente a chegada dos portugueses no território brasileiro. Até hoje, muitas pessoas ainda usam o termo descobrimento do Brasil, que foi resultado das grandes navegações, que eram expedições exploratórias, principalmente e no começo organizadas pelos países ibéricos, como Portugal e Espanha, pelo Oceano Atlântico. Então, aos poucos, essas duas nações se lançam ao mar e isso vai levar à descoberta das Américas e um pouquinho depois do Brasil. O termo descobrimento ele não é muito correto e está cada vez mais sendo abandonado. Por quê? Os estudiosos alegam que ele é carregado de eurocentrismo. Porque, pensa comigo, como é que os europeus, portugueses e espanhóis descobriram as Américas se aqui já haviam habitantes? Então, quando a gente trabalha hoje em dia esses assuntos, a gente fala a chegada dos europeus, a chegada dos portugueses ao Brasil, porque assim a gente reconhece a existência desses povos nativos e desloca um pouquinho o olhar da nossa história daquele olhar europeu. Então, hoje em dia, em vez da gente usar descobrimento do Brasil, a gente fala a chegada dos portugueses ao Brasil. E ao se lançarem ao mar, os países ibéricos, Portugal e o Reino de Castela, que vai ser a futura Espanha, eles estavam em busca de novas terras e riquezas, principalmente metais preciosos. Só que hoje em dia nós sabemos que antes dos portugueses oficialmente chegarem ao Brasil, outras expedições já haviam avistado terras ao sul da América. Porém, até aquele momento, essas expedições elas eram feitas de forma secreta. Dentre essas expedições realizadas secretamente, podemos citar algumas que ocorreram por volta de 1498, pelos navegadores Vicente Pinzon, Diego Lepe, Duarte Pereira, entre outros. Significa o que isso? Que quando os portugueses oficialmente chegam ao Brasil, eles já tinham conhecimento da existência dessas terras. Então, uma outra teoria que era utilizada era de que os portugueses haviam chegado aqui por acaso. Só que a gente sabe muito bem que em 1500 foi interessante para a coroa portuguesa decidir oficializar a existência dessas terras, principalmente após a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que também aconteceu nessa data. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi um acordo político estabelecido entre os países ibéricos, Portugal e Espanha, mediados pelo Papa, no qual eles dividiam o mundo entre eles. Eles buscavam, já que eles eram países vizinhos, um acordo em que não envolvesse guerra. Então, os tratados eles serviam para isso. Então, eles pensavam um tratado que dividiria o mundo em dois. Uma linha imaginária na qual o oeste pertenceria à Espanha e o leste a Portugal. E essa linha, a princípio, lá em 1493, quando começaram as negociações, elas seriam a 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Mas isso não era o suficiente para Portugal. Lembrando que as Américas não tinham sido descobertas, muito menos o Brasil. Mas o rei português, ele tentava ao máximo empurrar essa linha para o meio do oceano. E aí a gente se pergunta, por que um rei ele vai lutar tanto para aumentar essa linha se só existia água, oceano para eles? Porque, obviamente, eles já sabiam da existência dessas terras. O que ele queria era garantir a posse. Então, em 1494, é assinado o Tratado de Tordesilhas. A linha ela passa a ser 370 léguas após a ilha de Cabo Verde. E isso vai ser muito interessante, porque ao deslocar essa linha, nessa distância, Portugal vai garantir a posse do Brasil. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas é mais um dos indícios de que o Brasil não foi descoberto por acaso. Outro discurso que também era muito utilizado era de que ela aconteceu por acaso, essa chegada dos portugueses ao Brasil,
porque os navegantes se perderam no meio do oceano. Isso é pouco provável. Primeiro, porque eles eram navegadores muito experientes e dificilmente se perderiam assim no mar. Fora isso, nos relatos de Caminha, por exemplo, não há nenhuma tempestade, nada que indicasse algum evento que os fizesse mudar de rota e se perderem. Então, ao estudar, a história está sempre revendo o seu passado. E hoje em dia, a gente não trabalha mais com essa ideia de que o Brasil foi descoberto por acaso. Obviamente que o objetivo principal da esquadra, comandada por Pedro Álvares Cabral, era estabelecer contratos comerciais com as Índias. Lembrando que, em 1498, Vasco da Gama ele conseguiu estabelecer essas rotas para as Índias. Porém, outra função dessa esquadra seria averiguar a existência das terras a oeste e, assim, garantir a posse delas ao governo português. Como Vasco da Gama já havia sinalizado uma certa hostilidade dos povos locais para o estabelecimento dessas relações comerciais, ele sugere que se crie uma grande esquadra para garantir, nem que seja através da força, essas relações comerciais. Então, no dia 9 de março de 1500, sai de Lisboa uma grande esquadra, composta por 3 caravelas, 10 naus, cerca de 1.400 homens e mantimentos para mais de 18 meses. Ou seja, cria-se uma grande estrutura para uma grande aventura. Já no dia 23 de março, essa esquadra já ultrapassava a ilha de Cabo Verde e se dirigia ao Oceano Atlântico, sem que nenhuma grande tempestade ou nenhum grande problema fosse registrado nos autos dos navios. Então, obviamente que, ao seguir essa rota a oeste, eles chegariam nas novas terras. Então, isso é mais um indicativo de que uma das missões de Pedro Álvares Cabral era garantir a oficialização da chegada dos portugueses ao Brasil. E um mês depois, no dia 22 de abril de 1500, depois de ter percorrido cerca de 3.600 quilômetros, os portugueses avistam os primeiros sinais de terra. Hoje em dia, essa região ela foi batizada de Monte Pascoal e é situada no sul da Bahia, cidade de Porto Seguro. Esse vai ser o primeiro contato dos portugueses oficialmente com as terras brasileiras. E nesse momento, Gaspar de Lemos, comandante da naveta de mantimentos, recebe ordens para retornar para Portugal, levando consigo a famosa carta escrita por Pero Vaz Caminha, no qual ele narra o nosso descobrimento. Uma outra questão que é muito interessante nessa carta é que em momento nenhum ela apresenta grandes surpresas com relação à descoberta dessas terras a oeste. Então, esses vários indícios, o Tratado de Tordesilhas, as expedições secretas, a navegação feita por pessoas muito experientes que não se perderiam, elas colocam, por fim, a ideia que vinha até então na história de que o Brasil havia sido descoberto por acaso. E a partir desse momento, a coroa portuguesa assume a responsabilidade de ser dona do Brasil e vai nos explorar durante séculos. E a partir desse momento também se estabelece os primeiros contatos entre portugueses e os indígenas. Mas isso fica para uma próxima aula. Espero que vocês estejam gostando. Aproveitem os vídeos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima aula.